No Hora de Agir de hoje nós vamos falar sobre o futuro da energia. Qual será o mix energético do qual dependerá a nossa economia e também a nossa vida? O mundo industrial foi movido pela transformação do carvão, do petróleo e do gás natural que provocou esta crise climática. Ao longo dos programas Hora de Agir nós temos falado sobre este que tem sido o tema mais importante: a transição energética. Descarbonizar, libertar-nos da dependência destes hidrocarbonetos, dos quais ainda dependemos 82%. E ao longo das próximas semanas nós estaremos a falar sobre as fontes de energia que farão parte de um futuro mais sustentável. Hoje é hora de falarmos da energia que vem do Sol, nesta que é também a hora das renováveis. A energia solar que radia o planeta durante uma hora seria suficiente para suprimir as nossas necessidades de eletricidade durante um ano. Para dizer a verdade, é ainda menos de uma hora. E aqui está a nossa grande esperança. A energia que vem do Sol desempenhará na próxima década um papel vital na descarbonização das nossas necessidades energéticas, libertando-nos destes 80% de dependência que hoje ainda temos dos combustíveis fósseis. E esta transformação já começou. Em 2015, que atingimos a paridade da rede, isto é, devido principalmente à redução do preço das células cristalinas dos painéis fotovoltaicos, passou a ser economicamente viável, sem subsídios, produzir eletricidade a partir do Sol, que é hoje a forma mais económica e eficiente de produzir eletricidade. E esta sustentabilidade, também económica, iniciou a maior alteração do paradigma energético que a humanidade já assistiu. No ano 2000, era apresentada como projeção para o crescimento da produção de eletricidade a partir do Sol 1 gigawatt por ano. Mas 10 anos depois, em 2010, essa projeção já tinha sido ultrapassada em 17 vezes. E em 2020, 137 vezes. Há desafios ainda por solucionar, devido à intermitência da produção de energia solar. Mas hoje, em todo o mundo, nascem novos projetos, com a construção de grandes centros eletroprodutores e também unidades de produção descentralizada. Nos países de baixa renda, mais de 1.100 milhões de pessoas ainda não têm acesso à rede elétrica. Aí são utilizados pequenos geradores, candeeiros a petróleo, num mundo onde 40% das refeições ainda são cozinhadas em fogões rudimentares a madeira, carvão e com resíduos das colheitas. E aí, estes sistemas de produção descentralizada com energia a partir do Sol ou a partir de outras fontes renováveis, com unidades de armazenamento também descentralizadas, podem fazer toda a diferença. Nós, das renováveis em Portugal, temos uma penetração muito grande de eólico. No solar estamos ainda atrasados. Estamos a recuperar este atraso? Estamos a recuperar com dificuldade. O eólico, aliás, o vento é uma boa tradição portuguesa. Nós mal dominámos a energia eólica, fomos para os descobrimentos. Mal conseguimos pôr vento a empurrar caravelas. Isso foi muito importante para o país, como eu espero que seja a incorporação de energias renováveis. Os países mais desenvolvidos da Europa foram países que acederam a energia mais barata. Nós temos em Portugal a possibilidade agora de termos esse fator essencial para o desenvolvimento económico, que é a energia barata também em abundância. O desbloquear e o avanço mais rápido desses projetos pode conduzir o país também a ser mais competitivo. Sem dúvida nenhuma. E precisamos de todas as partes da equação, inclusive é do consumo, não é? Se nós não trouxermos consumo para Portugal e nos preocuparmos politicamente com isso, porque politicamente nós temos nos preocupado muito com o licenciamento, porque de facto os parques estão anunciados e depois não se vêem, não avançam. Mas para o investidor é importante saber para o investidor que já tem é importante energia saber. disponível. E é importante nós trabalharmos politicamente o consumo, atrair esta atração, por exemplo, ou dos data centers ou de indústria, é o que nós precisamos. Até porque a teoria económica também varia aí, não é? Há quem defenda que nós devíamos ter energia barata para exportar energia barata para o resto da Europa, porque a nossa é mais barata, eles compram-nos energia cá, e há quem defenda que nós devíamos era ter energia barata cá o máximo possível, para de cá fazer os produtos com energia mais barata que depois acabam por ser mais competitivos e, portanto, exportar os produtos. No debate público isso esteve muito presente. É como é que nós vamos instalar mais capacidade quando depois não temos interligações para exportar para a Europa. Mas podemos aqui introduzir uma questão que nós, em vez de exportarmos os eletrões,
Porque é que não utilizamos essa Precisamente. energia para consumi-la cá, para atrair indústria ou mesmo para produzir gás renovável, como o hidrogénio de baixa emissão? Sim. Essa também pode ser uma aposta para Que as depois também é renováveis. exportado como produto e como Exatamente. subproduto, com as amónias E e, com valor etc. E com acrescentado. valor acrescentado. Sim, sim, sim. Precisamente. Portanto, eu iria, é a minha opinião, naturalmente, mas eu iria sempre por aí. Nós não... Aliás, as interligações é um tema muito conhecido para qualquer pessoa que ande nisto da energia, não é? Foi bloqueado um Conselho Europeu por um primeiro-ministro a dada altura para se obrigar a França a deixar-nos interligar esta península energética ao resto da Europa, é preciso não é? dizer lá para casa, é por causa do cluster do nuclear, que a França tem ali um interesse Exatamente, muito grande em exatamente. desenvolver uma tecnologia que é perigosa e que, de certa forma, também está a conduzir a França Mas aí também lá a em muitos casa problemas. até dá para depois colocar como as coisas mudam, não é? Como os tempos mudam, as coisas também. Neste momento, o grande interessado em fazer as interligações é o francês. Porque vem aqui buscar energia de tecnologias baratas, muito mais baratas, especialmente depois destas crises energéticas em que temos vivido, em que o megawatt-hora disparou para 300 e 400 e 500 euros no centro da Europa. E, portanto, agora não é o contrário do que se colocava há muito tempo. A prioridade política antes nossa da Península era interligar-nos à Europa, agora o interesse está mais do lado de lá, até diria eu. E sobre a energia que vem do Sol, nós fomos ouvir também o Presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge. Se pensássemos naquilo que são as metas do Plano Nacional de Energia e Clima para Portugal, não iríamos ocupar mais do que cerca de 1,2% de todo o território se cumpríssemos o que está designado para os 21 mil megawatts. No entanto, nós não podemos analisar isto do ponto de vista absoluto. O que a gente tem que pensar é, se não houver solar, qual é que é a alternativa de produção de eletricidade para suprir as necessidades crescentes de consumo de eletricidade como fonte de energia, e esse é que é o grande tema. Portanto, nós vamos ter que gerir o espaço em coexistência, obviamente com todas as atividades económicas, mas tendo noção que o mundo vai ser eletrificado do ponto de vista de consumos finais de energia e que Portugal tem a vantagem de oferecer preços muito mais baratos de eletricidade aos consumidores de eletricidade se essa tecnologia for utilizada. Portanto, tem três vantagens. Tem segurança de abastecimento, tem independência energética, tem baixo preço e tem, obviamente, a não poluição, portanto, combatendo os efeitos das alterações climáticas. Obviamente que há muita indústria e muitos serviços que têm muito interesse em prestar serviço à Europa. Se eles implicarem que para serem competitivos têm que ter a sua base instalada em espaço europeu, isso é outra vez uma fonte adicional de investimento e aí Portugal e Espanha, e mais Portugal, têm vantagens porque os custos nivelados de produção de eletricidade no seu efeito portfólio entre vento, água e sol são mais baratos que qualquer outra alternativa europeia. Portanto, a expectativa é que isso para Portugal seja altamente benéfico na ótica de captação de investimento privado e dinamização da economia. Nós, tendo uma grande penetração de renovável, ainda não temos muito investimento no storage, no armazenamento. O que é que está a ser feito nesse sentido? Nós aí temos, mais uma vez, a oportunidade é ainda mais clara, não é? Porque nós, não só o storage que se tem falado, não é? De instalar baterias, equipar parques que já temos com baterias para resolver a intermitência, há projetos que estão a aproveitar parques solares para hibridizar com eólico e baterias e resolve-se a intermitência, porque aí têm 24 horas de produção disponível. Portanto, isso tecnologicamente hoje já é uma evidência. Mas depois há outro investimento. Nós temos a maior bateria da Europa ou das maiores da Europa. Nós temos 5 gigas de hídrica com bombagem. Não é? Portanto, aproveitar essa energia que às vezes dizem que vai-se oferecer energia a preços negativos e tudo mais, para puxar água para cima, digamos, não é? E com essa água ter uma bateria enorme. Temos 5 gigas disto, podemos ter mais. Mas não é? temos aí uma questão que, com a adaptação ao clima que mudou, nós vamos ter a água, na necessidade cada vez mais de reservas de água. Não há aqui espaço também para o avanço das baterias eletroquímicas, de outras tecnologias? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, quais são os passos que estão a ser dados? É o framework do licenciamento, que tem que mudar muitíssimo. As baterias deviam ter o mais próximo de licenciamento zero possível, não é? Porque senão vai ser o calvário que tem sido com outros projetos de energias. Têm que ter uma facilidade enorme, e especialmente as pessoas que já têm ligação, porque nós atribuímos a capacidade, discutindo-se ou não, a capacidade foi atribuída aos promotores para 24 horas e algumas com efeitos vitalícios. Portanto,
e é para 24 horas que lá está. Então, se a pessoa só está a usar durante o dia quando há sol, então, força, devíamos incentivar isto. Coloque baterias, participe na rede. E, portanto, eu acho que não sou dos que acreditam que precisamos de mais um subsídio para instalar storage e que tem que haver uma política de Estados de subsídios para estas coisas. Acho que o mercado já tem dado provas que faz sozinho. Logo que possa, que faz sozinho. Ela foi importante, mas é preciso, nesta questão do sol, o grid parity, a paridade da rede, foi atingida há 10 anos, em 2015. Hoje já é perfeitamente viável economicamente investir em eletricidade produzida a partir do sol. Mas temos aqui um desafio, que é o desafio da eletrificação. Nós, se queremos mobilidade elétrica nas cidades, se queremos cada vez mais que o carro seja uma bateria sobre rodas, nós temos que colocar carregadores em quantidade e em qualidade para abastecer todas estas viaturas. O que não está a acontecer, porque as pessoas estão a aderir, as pessoas percebem que é hora de agir, compram o carro elétrico, mas depois ficam na fila para carregar o carro. Como é que nós vamos resolver isto? Não, aí estamos a entrar noutra rede. Tudo é rede, não é? Aliás, se tudo está interligado, tudo está disponível, ou tudo é corrompível, ou tudo é possível, não é? Porque a rede é isso que significa. E nós não temos uma rede de distribuição, nos grandes centros urbanos especialmente, que estivesse preparada para esta proliferação de carregadores. Nós somos quase pioneiros mundiais na questão do MOBIE em 2009 ou 2010. Depois falta o quê? Planeamento? Não se antecipou a quantidade de viaturas a carregar? O que é que terá aí? Não se escalou a rede para aí e é essa a evidência, não é? Quem quer criar, mesmo autarcas, estamos a falar de autarcas, são vários os casos de autarcas que passam por algumas dificuldades até ao nível do planeamento dos seus PDMs, do planeamento do território, para casar com a rede de distribuição, portanto agora em baixa, se quisermos, ou até média tensão, para casar umas coisas com as outras, porque às tantas, colocar 20 carros a carregar na mesma rua, num posto de transformação que estava a servir um sem número de fábricas ou casas ao lado, não é possível e, portanto, é preciso fazer obras aí também. Ambos essas operações são operações reguladas e concessionadas. Portanto, há a REN e há a redes. E, portanto, logo que haja prioridades políticas a apontar para que esses investimentos sejam feitos, eu acho que eles aparecem. Concordamos que é uma necessidade neste momento. É uma necessidade e grande. Nisto é aquela coisa. A tecnologia anda muito mais rápido que a política. E, portanto, ainda bem. Mas aqui estamos a notar uma coisa interessante, que é já um pouco a mudança de comportamento da parte das pessoas. As pessoas estão mais sensibilizadas, optam nas suas escolhas individuais, ou por comprar um carro elétrico, ou por aderir a colocar um painel fotovoltaico, mas depois há aqui algumas coisas que atrasam e que precisavam de ser desbloqueadas. Uma delas, que nós somos os primeiros países da Europa a criar uma legislação para as comunidades energéticas, elas podem ser uma belíssima solução para as pessoas se juntarem e reduzirem a sua fatura da eletricidade. Pode e deve, não é? E aí encontramos outra vez o mesmo problema. Nós, do ponto de vista da legislação, fomos pioneiros, conseguimos avançar e depois não tivemos as nossas entidades licenciadoras preparadas para a avalanche de pedidos que existiram. Isto é material, ainda hoje existe. Não é? Nós conseguimos há pouco tempo licenciar as comunidades e agora temos um problema de não conseguir colocar as pessoas dentro das comunidades, que são módulos digitais de averbamentos de licenças que foram entregues a centros eletroprodutores. Portanto, aqui sim foi a administração pública a falhar, aqui e noutros aspectos da descarbonização, e tem que se admitir a falha e corrigir. E conjugar valores ambientais com a produção de energia solar, nós fomos até Carmona, em Espanha, conhecer uma central fotovoltaica onde há também mel fotovoltaico. En esta planta, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, se están desarrollando las técnicas y aproximación a los trabajos más avanzados de manera sostenible. Es decir, tanto en la fase de construcción, que se desarrolla un sitio de construcción sostenible, como en la fase de funcionamiento, donde hemos obtenido el sello de calidad de sostenibilidad, todas las actividades que desarrollamos se analizan en primer lugar desde la sostenibilidad. La técnica agrovoltaica o agrofotovoltaica consiste en desarrollar agricultura en el mismo terreno que ocupa la instalación solar.
es decir, utilizar el terreno, utilizar el suelo para la agricultura a la vez que se está usando para la instalación solar, de una manera compartida. Nosotros lo que estamos trabajando en esta instalación es en la investigación y en conocer qué técnicas agrícolas y qué cultivos se adaptan mejor a este terreno y comparten y conviven mejor con la instalación solar. Nosotros hemos conseguido en esta instalación sembrar lino y recogerlo con una cosechadora que el día anterior y al día siguiente cosechó lino fuera de una instalación solar, sin ningún tipo de modificación de esa maquinaria. Por eso buscamos esa sostenibilidad de utilizar los mismos medios, pero a utilizarlos dentro de una instalación solar. En esta planta tenemos una media de sobre 30 colmenas. Hay momentos en primavera que hay unas poquitas más y ahora mismo pues hay menos dependiendo de la floración. Y entonces Endesa aquí por lo menos nos ha planteado una serie de beneficios que no solamente nos está plantando plantas aromáticas en la planta, sino que está evitando, o sea, no echa ni insecticidas ni acaricidas, con lo que la vegetación aquí vuelve a lo natural, más ahora con las colmenas estas inteligentes, pues nos favorece lo que hemos comentado, un hartar el trabajo del apicultor, que creo yo que a nivel europeo, vamos, y parte del mundo son de las más modernas, en las cuales estamos aprovechando los nuevos tiempos, las tecnologías, con el medio natural, que son las abejas, y esa información nos está dando a las aplicaciones móviles, nos está dando la temperatura interior, el peso, nos están indicando el sonido, pues la cantidad de movimientos que tienen de actividad. Yo creo que esto es positivo en todo momento, para el sector primario como para los nuevos tiempos. Los primeros objetivos fueron muy claros. Primero, que fuera sostenible, que fuera compatible con el medio ambiente y que además convirtiéramos también un proyecto de planta fotovoltaica en una oportunidad de generación de empresas y sobre todo de empleo y de recuperar antiguos oficios como la apicultura, el pastoreo, lo que llamamos aquí en España una economía circular. Creo que eso lo teníamos claro, ambas instituciones. Empezamos a trabajar, empezamos incluso a asesorarnos con especialistas de cómo podíamos ir haciendo esa actuación en el campo, con todo lo que significa la protección de la fauna, con la protección en sí de la agricultura. Y bueno, hemos ido dando pasos y al final nos hemos convertido, tanto el Ayuntamiento de Carmona como en él, en pioneros a la hora de establecer este tipo de producción de energía con una base sólida, sostenible y compatible con el medio ambiente. De hecho, somos una referencia en nuestro país en estos momentos. Crear empleo es crear riqueza, es crear posibilidades de crecimiento, es mejorar el bienestar. Paralelamente a eso, hemos dado oportunidad, como he dicho antes, a otros oficios que se estaban perdiendo. Lo fundamental, pues que evidentemente también las plantas fotovoltaicas generan riqueza a través de impuestos que entran en las arcas municipales de un ayuntamiento. Eso ha significado, pues, hacer mejores infraestructuras en la ciudad. Estamos hablando de un tema que la comunicación y la información ha sido clave para el desarrollo, como así lo hemos hecho en varias exposiciones a nivel público, que incluso Enel me ha invitado a nivel nacional, y que ha supuesto que muchas personas que no creían en este tipo de proyectos y que no tenían una información correcta, se animaran y creyeran en la fotovoltaica como una oportunidad de generar energía limpia sin contaminación. Siempre esa palabra debe de ir unida a este proyecto, porque fundamentalmente estamos de forma, creo que correcta y contundente, ahorrando contaminación. En las plantas solares de las Corchas de los Naranjos generamos una energía de 200 gigavatios hora al año, que es el equivalente al consumo anual de 30.000 hogares, y evitamos la emisión de 90.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. E foi assim mais um bom exemplo, mel fotovoltaico, que mostra que até na grande produção solar é possível haver vida e haver cuidado. E é desta nossa estrela, do Sol, que a 150 milhões de quilómetros nos envia a energia da qual toda a vida precisa. Dela dependem as plantas para a fotossíntese, o ciclo da água ou o sistema climático para um conjunto de relações de que toda a vida necessita. Em apenas uma hora nós recebemos toda a energia que necessitamos do Sol para todas as necessidades energéticas da nossa civilização
durante um ano. E o grande desafio é que no novo mix energético nós aproveitemos cada vez mais esta energia em abundância, esta fonte primária, esta energia que vem do Sol, que aparece todos os dias e em todos os lugares e que é já hoje a forma mais barata que temos de produzir eletricidade. Hora de agir, um abraço amigo e até para a semana.